foi 4. 4. Sim, porque ayer foi 3. Bom dia a todos. Bom dia. Que o Mestre Jesus esteja em nossos corações, hoje e sempre. Hoje estamos muito felizes por ter conosco a presença do nosso irmão do Brasil, muito capacitado e muito simpático, uma pessoa muito querida, o senhor Ney Prieto. Estamos muito felizes com a presença dele aqui em nossa casa. E também vamos falar um pouquinho dele aqui. Vamos primeiro fazer a nossa prece inicial, e aí depois eu vou falar a respeito do Ney um pouquinho, e depois ele começa. Tá bem? Então, vamos convidar o nosso amigo Armando para fazer a prece inicial. Muito obrigado. E depois começamos aqui a respeito do palestrante. Buenos días. Es un honor hacer una prece aquí. Cerramos nuestros ojos, abrimos nuestros corazones y elevamos una plegaria, dirigiéndonos a nuestro amigo Jesús, porque en su nombre estamos reunidos y Él prometió su asistencia cuando eso hiciéramos. Y es a través de los mentores de esta casa, de los mentores del movimiento espírita y de los espíritus protectores de esta divulgación, de estas tareas y comprometidos con la siembra del Evangelio, es con la ayuda de ellos que queremos caminar en la mañana de hoy para que nuestro disertante sea también acompañado por muchos espíritus queridos que pueden hacerse presentes y colaborarnos en esta tarea de divulgación de la doctrina. Y esperemos entonces disfrutar de estas enseñanzas y poder asimilarlas en el interior de nuestra alma para provecho de nuestro espíritu. Y así es como comenzamos nuestra reunión de hoy. Gracias, hermano. Então, vamos falar um pouquinho a respeito do nosso convidado, O senhor Ney Prieto, ele nasceu em 31 de julho de 34, em Recife, Pernambuco, Brasil, e dedica-se à doutrina espírita desde a sua infância. Ele se graduou como engenheiro civil na Escola de Engenharia da Universidade Federal de Recife, em 1957. Ele, como militante espírita, ha sido conferencista, articulista, escritor. Autor do livro Manual Prático do Espírita. Temos aí na Feira do Livro. Também co-diretor de investigação da Associação Médico Espírita de São Paulo. O senhor Ney é um dos fundadores do Instituto Brasileiro de Investigações Psicobiofísicas, IBPP, colaborando estreitamente com o renomado investigador espírita brasileiro, Dr. Hernani Guimarães Andrade. Ele também esteve em contato também com o famoso investigador norte-americano da reencarnação, o Dr. Ian Stevenson. Ele é diretor também de investigação do Instituto Nacional de Terapia de Vivências Passadas. Sua esposa, a doutora Maria Júlia Pereira de Moraes Prieto, e seu filho, doutor Júlio Prieto Pires,
que é um psicólogo, um neurocientista, têm também estado estreitamente envolvidos em sua direção. Então, com muita alegria, senhor Ney. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Eu me sinto muito envolvido emocionalmente nessa casa, nesse instante. E isso representa a egrégora que se construiu impregnando essas paredes e envolvendo esses ambientes desta casa, criando uma atmosfera espiritual para quem aqui adentre. Assim é, portanto, o que a espiritualidade nos brinda, a espiritualidade presente e a espiritualidade que constitui esses espíritos maiores, trazidos, vindos até de outros orbes, nesse momento cíclico do nosso planeta. Essas palavras introdutórias nos levam a admitir o que nos tem sido revelado em livros, inclusive, em que a semente do Evangelho de Jesus foi transladada da Europa, que teve a sua época, teve seu tempo, no começo e meados do século XIX, com o advento do Consolador prometido por Jesus. E, nos anos 400 após a vinda do Cristo a este planeta, ele volta para uma visita aos espaços espirituais da Europa. E Jesus se entristece ao ver que a sua mensagem não foi entendida e a sua mensagem foi deteriorada por aqueles que, ainda impregnados do poder, constituíam as hostes do catolicismo. E Jesus, observando as atrocidades feitas em seu nome, ele se entristece. Conta-nos Humberto de Campos, no seu maravilhoso livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E então, nos é anunciado que caberá às Américas, agora, neste período transcendental, a divulgação e a vivência do Evangelho de Jesus. Eu não vou falar da minha participação, que muito me emociona. Quando cheguei em 1961, em São Paulo, transferido da empresa, então, alemã, fui transferido para São Paulo em 1961 e adentrei a federação, conhecendo o programa e participando da 7ª turma da Escola de Aprendizes do Evangelho. Mas, passados esses anos, estamos todos entrando
nessas Américas. E uma palavra afetuosa, reconhecida aos latinos e brasileiros que vieram a este país, impulsionados por um sentimento intraduzível. E por essas circunstâncias, porque na nossa programação existencial não há acaso, nós fomos, melhor dizendo, vocês foram trazidos pelos ventos do destino, conduzidos espiritualmente para desempenhar missões importantes que se comprometeram antes desta existência na preparação reencarnatória. Nós conhecemos por essas obras dessa pena luminosa de Chico Xavier que a nossa preparação ao reencarne, ela às vezes demora algum do tempo físico e ela nos conduz a escolhas, a opções, respeitados os nossos livre-arbítrios. Mas nós não lembramos, talvez tenhamos, sim, com certeza, recordações ocultas desse período de intermissão que leva da morte anterior ao renascimento nessa existência. Então, nós tivemos acesso ao ministro da reencarnação e fomos a ele dizer da nossa intenção de voltar ao plano físico para desempenharmos um trabalho efetivo precisamente nesta época em que estamos passando de uma fase cíclica, programada na direção do nosso Criador, excelso Criador. Em que já estamos a caminho e nos faltam, segundo algumas pesquisas, nos faltam poucas décadas para chegarmos no entorno do ano 2050. Esse é o deadline planetário. Nos faltam poucos anos. Passa muito rápido. Isso nos leva a uma avaliação interior. Isso nos leva... Peter, are you understanding? Excuse me. My dear friend Peter. Isso nos leva exatamente, como vimos, nós estamos há 34 anos, e eu quero dizer para vocês que essas pesquisas foram feitas por um companheiro nosso, Mário Aires, estudioso, profundo estudioso, e na federação ele é um divulgador. Em uma das suas palestras no centro, que atuamos como colaboradores, é a Casa Assistencial Espírita São Francisco de Assis, no bairro da Barra Funda, na capital de São Paulo.
Mário Alves Aires, desculpe, nos apresentou, eu faço questão de documentar isso, porque o seu trabalho, você está me entendendo, né, Armando? O seu trabalho é um trabalho de investigação profunda. Ele foi buscar no conhecimento antigo e ele identificou, eu vou citar apenas um personagem importante, criador da física, Isaac Newton. Isaac Newton não era apenas um inspirado criador das leis da mecânica, que todos nós delas nos beneficiamos nas coisas mais diretas. Isaac Newton buscou e identificou exatamente este ano de 2025 como um ano em que a humanidade passaria para um outro estado vibratório, comungando agora, na época da qual nos estamos aproximando, a uma nova forma de viver. Daqui estamos, cada um de nós, na sua percepção, no seu alcance, estamos vendo os chamados que nos foram feitos por Jesus. Jesus, meus amigos, meus irmãos, conta conosco. Nós somos muito pequeninos e é bom que assim sejamos, mas Jesus conta com cada um de nós. Porque nós somos fruto do seu amor. O seu exemplo, na sua magnitude, Jesus, de uma categoria acima dos espíritos dessa esfera crística, espíritos puros, na categoria de Kardec, aqueles que já chegaram e avançaram na sua evolução. Jesus não é apenas a este planeta que ele dedica o seu amor. Muito próximo para nós é o que mais está do Pai de amor e misericórdia. A figura de Jesus, ela envolve este planeta. E costumamos dizer gostosamente que não há uma molécula dessa constituição física, geológica deste planeta que não esteja envolvida pelo amor de Jesus. Se formos caminhar com Emmanuel no livro A Caminho da Luz, aí vamos ver as diversas ocasiões em que Jesus, na sua elevação, se reuniu em torno deste planeta. Calculado o tempo do início do seu desprendimento, esta massa, num estado elevado de temperatura, se desprendia da enorme massa do Sol existente, se deslocando e começando a sua movimentação nos dois movimentos de translação,
e de rotação. Nesse instante, como que dando a luz de um grande útero, o nosso planeta surge e é Jesus que o envolve com seu amor. Acompanhado dos espíritos celestiais dirigentes dos planetas do nosso sistema. E a partir de então, um colegiado de arquitetos celestes começam a modelar as formas, a constituir os reinos que iriam, pouco a pouco, todos eles projetados com amor, de uma beleza arquitetônica que hoje, visto de distante por satélites, esse planeta é muito bonito. Ele é um azulado macarado. É lindo. E os oceanos, que constituem uma reserva magnética profunda, eles elaboram ou encenam essa majestade deste planeta. E então Jesus assim seguiu para e passo a nossa evolução. E nós éramos, sim, germes, amebas, seres unicelulares, mas já conectados ao princípio espiritual que nos daria origem, pouco a pouco, na caminhada através dos diversos reinos de onde viemos, o mineral, o vegetal, o animal, até que, há cerca de 4 bilhões de anos atrás, surge numa família de símios muito semelhantes aos nossos irmãos da última escala animal, surgem o ser hominal. O homem de Cro-Magnon, o homem de Neandertal, no seu início, as suas emoções eram ainda palidamente transmitidas. E, quando muito, as palavras ainda embrionárias eram traduzidas por gritos. Mas nós evoluímos. Nós evoluímos. Nos bilhões, Dr. Hernani Guimarães Andrade, no seu livro Espírito, Perispírito e Alma, nas considerações finais que ele faz neste livro, ele prenuncia a nossa destinação, Dr. Hernani Guimarães Andrade, representante desse aspecto científico dedicado à pesquisa dos postulados espíritas. Dr. Hernani Andrade nos leva nas considerações finais a uma consideração preciosa, em que ele finaliza essas considerações, que a nossa destinação, depois de um número de milhões, de bilhões de existência, nesse ir e volver, para as paragens espirituais, e sempre reavaliando
nesse período assim chamado por ele mesmo de intermissão. E esse período foi por ele calculado em sua média. Que interessante. Esse cálculo ele fez baseado nos dados apresentados pela norte-americana Helen Wambach, recordando vidas passadas, em que ela fazia, em grupos de alunos, regressões hipnóticas a determinados períodos da humanidade em que se podia avaliar a nossa população em cada época. E ela, assim, mostra essa densidade demográfica humana que fomos nesses períodos. Atingimos hoje, é bem verdade, uma população que gera em torno dos seus 7 bilhões de habitantes. Mas desses 7 bilhões de habitantes, Emmanuel, no livro Roteiro, ele diz que somos, em volta deste planeta Terra, um dos mais modestos desse cosmos, infinitamente grande da criação. Nós somos cerca de 20 bilhões de seres e estamos apenas em 7, ocupando personagens humanas. Bom dia, seja bem-vindo. Obrigado. Os nossos outros irmãos planetários, no montante de 13 mil, aonde estarão? E então, evidentemente, a grande maioria ocupa as camadas mais densas do universo espiritual em torno do nosso planeta. Então, e mesmo desses 7 bilhões, é muito pouco. Aqueles que já não se comprazem com o mal, que já passaram da categoria de espíritos imperfeitos a bons espíritos. Então, nós estamos nessa intermediação e certamente cresce à luz dessa doutrina consoladora, prometida por Jesus, que cresce a cada dia, aumentando as frequências reinantes na nossa psicosfera. O planeta se modifica. E podemos recorrer, que eu não vou fazer agora, tem uma palestra para isso, hoje, lá no, como é o nome do centro da Débora? Seara do Bem. Seara do Bem. Seara do Bem. Esse é o tema que ela escolheu. Ciência quântica, psicobiofísica. E eu programei uma experiência que aprendi nos seminários feitos em São Paulo com o físico Amit Goswami, em que nos ensinava ele, nessa série de seminários em que fizemos com o propósito de formação de ativistas quânticos. O que é que pode ser isso, né? Ativista é um ativista quântico hoje. Esse é um seguidor de Jesus. E então,
Amit Goswami, cidadão norte-americano, na Califórnia. À época, ele ia frequentemente, antes da pandemia, ele ia a São Paulo e realizava esses seminários de formação de ativistas quânticos. Eu fiz. Me beneficiei de grande modo, porque, meus irmãos, a mim, de formação das ciências exatas, sempre busquei, desde adolescente, encontrar o apoio da ciência aos postulados espíritas. E ontem, falando sobre as evidências científicas da reencarnação, este tema, pessoalmente a ele, nos dedicamos com o Dr. Hernani Guimarães Andrade. E estudamos os casos pesquisados. Inicialmente, visitando em Jaipur, na Índia, na Universidade de Rajasthan, Hemendra Nath Banerjee, PhD. Fomos a essa universidade, a Maria Júlia e eu, a partir de então, num período de férias. Ele nos recebeu em sua residência e nos levou ao departamento de parapsicologia que ele dirigia e coordenava. Na época, ele tinha colecionado 200 casos de crianças e poucos casos de adultos com lembranças de episódios, de personagens parentes, de ocorrências em vidas anteriores, ou melhor dizendo, na vida imediatamente anterior. E essas lembranças que se fortalecem com as marcas de nascimento, a pesquisa das birthmarks reúnem evidências graníticas do princípio, do fundamento da reencarnação. E a partir daí, Dr. Ian Stevenson, mencionado, uma retificação merece. Nós não tínhamos, pessoalmente, senão o Dr. Hernani tinha uma correspondência epistolar com Ian Stevenson, professor da Universidade de Virgínia, que colecionou 2.500 casos sugestivos de reencarnação, como é o seu livro traduzido ao português e ao espanhol, e evidentemente saindo do inglês, como uma publicação da Universidade de Virgínia, 20 Cases Suggestive of Reincarnation. Esse livro é monumental. E consta nele 2 casos brasileiros. Nessa correspondência com o Dr. Hernani, Dr. Stevenson vai a São Paulo para autentificar 2 casos que o Dr. Hernani havia levantado, pesquisado na base, identificado como enquadrado como casos sugestivos de reencarnação. Ele passa amistosamente, gratificantemente ao Dr. Stevenson esses 2 casos que ele havia levantado em Brasil, e mais particularmente na cidade de São Paulo. Esses casos são lindos. Não vale, ou melhor, não é o caso de comentá-los, mas são casos preciosos, como os casos do Banerjee. Cito o caso Munesh,
Cito o caso Ismael, que consta do livro do Dr. Ian Stevenson. Meus amigos, já não se pode dizer que a reencarnação é uma crença, que a reencarnação é um princípio em que o formalismo católico não aceita, mas eu preciso comunicar que o padre francês François Brine, no seu livro, e o conheci num congresso da Basileia, nos anos 84, um congresso internacional sobre transcomunicação instrumental. De que se trata? Essa disciplina que tem uma grande propagação na Alemanha, na Itália, na França. Monique Simonet, na França, se dedicou a estas pesquisas. E no Brasil, Sônia Rinaldi obteve mensagens preciosas do professor Haldiv. Transcomunicação instrumental. Núcleos, como o Systrom, de espíritos em outras esferas, comunicam-se por aparelhos, iniciando com Jürgenson, cineasta sueco, a gravar as vozes na sua casa de campo em Moimbo, na Suécia, a 200 quilômetros de Estocolmo. Quando ele escuta, gravando cantos de pássaros, uma voz audível e muito forte lhe dizer: contato, por favor, contato. Teve início aí em 64, com Jürgenson, o desenvolvimento da transcomunicação instrumental. E hoje um alemão tem desenvolvido a possibilidade de recebermos por televisão a cores, e não apenas imagens fixas, mas com movimentos, onde ele, esse alemão pesquisador que eu conheci, não me vem agora o seu nome, mas me vem o nome do professor Ernest Senkovsky, que escreveu praticamente uma Bíblia a respeito da transcomunicação. Eles estiveram todos em São Paulo, no congresso sobre transcomunicação. E se relacionaram amistosamente com profundo entrelaçamento com o Dr. Hernani Guimarães Andrade. Nesse congresso estava também o padre François Brine. E no seu livro em francês, Os Mortos Nos Falam, foi traduzido ao português, e tive o privilégio de prefaciar esse livro do padre François Brine, um católico, teólogo, dominando mais de 6 idiomas. Nos falava, como nos falou em pelo menos 2 congressos espíritas brasileiros, da sua experiência. E ele falava exatamente da reencarnação, dizendo, teólogo de profundidade, que a teologia católica
não houvera recusado ou apartado dos seus conceitos a reencarnação, senão apenas alguns dos seus representantes assumiram posições próprias, antagônicas, mas que não desabonam a reencarnação dentro da teologia católica. Então ele disse, portanto, estejamos libertos de escolher a ideia da reencarnação, porque nós não somos impedidos, ele, como representante da igreja. Comentando a respeito, então, meus amigos, nós vivemos uma atmosfera de contestação, da contestação dentro, especificamente, do catolicismo. Porque Jesus, em duas ocorrências, deixou muito claro que nós devíamos retornar à vida. E Nicodemos, sacerdote, conhecido, integrante do Sinédrio judeu, ali presente, perguntou a Jesus: como podemos nós, com idade, voltar ao seio do útero materno? E Jesus o contesta dizendo: tu és mestre em Israel e ignoras estas coisas, surpreendendo Nicodemos, ao que era comum na época de Jesus. E ainda em outra ocasião, Jesus indaga em volta dos seus discípulos, como sempre fazia nos seus diálogos, esclarecedores, formadores daqueles nossos apóstolos da cristandade. Jesus pergunta a eles: quem dizem os homens que eu sou? Então um deles disse: não, que tu és Ismael, não é Ismael, Isaías, que tu és Isaías. Outro disse que tu és Elias. E ele então respondeu: Elias já veio. E não o reconheceram. E todos entenderam que se tratava de João Batista. Apenas essas duas passagens identificam que o sentido dos ensinamentos de Jesus estavam, como sempre estiveram, dentro do princípio da lei do retorno, da lei da reencarnação. Então, meus amigos, nós hoje já não devemos essa obediência ao clero católico, não há necessidade. Podemos participar do aspecto formal. É muito gostoso numa missa, numa igreja, ao som de um órgão suave. Também ali se manifesta a espiritualidade naqueles que buscam nos bancos das igrejas. Esta é a visão que todos nós temos, porque nós aprendemos a conviver com as diferenças nesse planeta. Nós podemos, como temos companheiros que vão às igrejas, mas que vão buscar o socorro nas casas espíritas,
católicos evangélicos mais radicais não aceitam também a reencarnação, não tem importância. Mas quando se trata da enfermidade que nos toca a sensibilidade, no retorno às retificações necessárias, porque nós somos aqueles que realizamos a autocura pelas mudanças comportamentais, pelas enfermidades morais que denominamos nesse livro verdinho de defeitos, mas achamos muito salutar essa denominação de enfermidades morais, porque são enfermidades. E essas enfermidades têm cura. Quando trabalhamos no reconhecimento daquilo que nos toca interiormente, trabalhamos para superar essas dificuldades reencarnatórias. Ainda não superadas nessa existência, mas que certamente as estamos burilando em cada passagem dessa vida, porque aqui é o banco de provas. A semelhança dos testes que se fazem com materiais em laboratórios específicos. Nós somos esses princípios espirituais que fomos embrionários nos princípios, nos primórdios da nossa formação. Mas hoje, nesse ano de 2026, mudanças importantes estão acontecendo. Na área social, na área política, não precisamos comentar. O mundo acompanha os desastres que nos levam a ver vidas ceifadas sem maior propósito. Mas Jesus, na sua bondade, tem em torno de nós e desses nossos dirigentes políticos um olhar transformador. Aquele olhar que teve para Saulo de Tarso, às portas de Damasco, quando ele se buscava para perseguir os adeptos de Jesus. Ele é envolvido por este amor profundo do Mestre, que pode nos transformar, que pode transformar qualquer um desses nossos dirigentes políticos. Qualquer um. Ele toca profundamente. Saulo, então, Saulo de Tarso. E é tão profundo o seu amor que ele cai, perdendo a visão. E tão profundo foi esse olhar de Jesus a Saulo. Saulo se volta naquela emoção transformadora de Jesus e pergunta: Jesus, que queres que eu faça? E nós já sabemos a partir daí. De grande perseguidor,
Paulo de Tarso se transformou no maior divulgador de Jesus. Lucas, o médico, que ele visitava na prisão em que foi encarcerado, obteve informações dele e foi ao encontro de Maria, mãe de Jesus, que vivia modestamente numa casa humilde com João, o apóstolo de amor, mais próximo de Jesus. O livro Boa Nova, de Humberto de Campos, é uma riqueza de preciosidade, entrando em detalhes. Mas eu quero dizer o seguinte: todos nós, estamos diante desse momento, não mais para pedir, para rogar saúde, para rogar mudanças na nossa existência, mas para dizer: Jesus, o que queres que eu faça? Porque já estamos tocados pelo seu amor e já estamos buscando, em nossos momentos de reflexão, nas nossas orações, não mais o peditório comum, mas pedir a Jesus para que nos oriente, para que sejamos melhor desempenhadores da sua semeadura. E Jesus, entre outros ensinamentos, ele nos disse, ele continua nos dizendo: sereis reconhecidos como meus discípulos, por muito vos amardes. Estamos aqui por amor a vocês que não conhecemos. Conhecia Armando Vélez, eu conhecia, e que foi o nosso anfitrião e que nos fez esse contato com vocês aqui desse centro reconhecidamente bonito. Meus amigos, a espiritualidade, os instrutores, os espíritos guias nunca estiveram tão perto de nós. Não precisamos ter medo. Não precisamos nos martirizar com qualquer situações, porque elas são oportunidades de melhoramento, de autoaprimoramento. E então, agora sim, entramos no tema. O homem interior. E aí, onde é que está? Você me ajuda? Então, eu desculpa, peço, porque você está sendo gravado, mas eu não consigo ficar parado. Então, meus amigos, qual é o caminho de participarmos mais diretamente, atendendo o chamado de Jesus? Sim, é o chamado de Jesus. Não nos intimidemos, porque nós temos esse potencial. E como disse, não terminei, das considerações de Hernani Andrade, no seu livro Espírito, Perispírito e Alma, ele termina
com a citação de Jesus. Sois deuses. Somos filhos de um Pai amoroso que nos proporciona potencial divino dentro de nós. E agora eu quero dizer, sim, com apoio na física quântica, que nós podemos mudar a realidade em nossa volta. Vocês devem conhecer a experiência da dupla fenda, não? Ela acontece quando há um observador. Nós atuamos nos fenômenos, nós atuamos com a nossa consciência e a epistemologia, que já substituiu as leis da genética, nos deixa ver que nós podemos, nas circunstâncias de vida que optamos, nós podemos mudar o comportamento celular, a saúde, a comunicabilidade. E aí nós somos levados agora, não apenas pelo cientista Jesus, pelo maior psicólogo Jesus, pelo maior educador Jesus. Nós temos esse potencial de quando tomamos consciência de algo importante que podemos e percebemos necessariamente trabalharmos para as mudanças, nós a realizamos. A nossa saúde se transforma. Perdão, investigado pelo cardiologista paulista Armando, já lembro o sobrenome dele, ele fez uma pesquisa importantíssima mostrando que o perdão é um excelente coadjuvante, para não dizer a prescrição do perdão para a cura dos problemas da cardiopatia. Então não é apenas as prescrições médicas que nos fazem curar as nossas doenças do coração, que incidem numa grande parcela da humanidade. As cardiopatias. O perdão é o antídoto. E aí vamos à pergunta 886, em que Kardec indaga qual o sentido de caridade ensinado por Jesus. Vocês lembram a resposta? Os espíritos da verdade. E eu quero mencionar pesquisas feitas recentemente, e vou dizer em quais documentos essas pesquisas foram feitas. Esses documentos estão em mãos dos filhos do doutor Canuto de Abreu, que esteve na França durante 2 anos, buscando conhecer as origens dos ensinamentos através do nosso codificador.
E então, havia sido entregue pelo codificador a Leon Denis, seu contemporâneo, documentos, mais de 700 manuscritos de Kardec, em que ele comentava muitos dos conceitos que ele não pudera ter trazido no Pentateuco espírita. E então, receosos os filhos de Leon Denis, de posse desses documentos que estão vivos, estão guardados, estão aí num grupo que se chama Fundação Allan Kardec, Fundação André Luiz, em São Paulo, em que Paulo Figueiredo e outros estudam adulterações feitas, principalmente na Gênese. Esses documentos são tantos que necessitarão, diz o Paulo Figueiredo, 30 anos para eles, um por um, escreverem, publicarem. Nós estamos aguardando. Evidentemente que vocês vão ter acesso. Eu terei de outra forma. E aquele moço que ali está também, porque nós já somos oitentões, não? Setentões. Setentões. Eu não gosto de falar, porque todo mundo chega e me pergunta, mas Ney, você está com que idade? Eu digo, mas qual é a idade que você quer saber? A minha idade. A minha idade cósmica é de 14,6 bilhões de anos. Eu sou um ser cósmico. É essa a idade? Não, não é essa a idade. Qual é a idade? É a idade biológica que eu tenho? É essa. E aí, eu fico assim, você quer saber mesmo? Eu digo, meu amigo, eu estou com 91 anos e 8 meses, mas eu me sinto leve. Principalmente quando tenho essas oportunidades de convivência com vocês. Por quê, minha gente? Aquela abelhinha azul, já me ferrou. Eu não posso desejar a ninguém mal. Me faz mal. É o que o Divaldo sempre pegou. Eu não posso fazer mal a ninguém, porque o mal me faz mal. E então, é esse o propósito dessa programação, não é, de uma semana, e eu tenho certeza que eu vou conseguir chegar ao fim, viu, Armando? Na terça-feira. Então, minha gente, eu me perdi agora, né? Mas eu não disse, nem vou dizer a minha idade. Já disse, né? Então, vocês sabem, estreitar o nosso entrelaçamento com o nosso protetor individual. Ele é um espírito elevado. Eles estão conosco. De muitas outras existências. Eles não cobram nada de nós. São aqueles amigos incondicionais. E às vezes nós, na nossa ingratidão, nem deles nos lembramos, mas eles estão conosco. Nas nossas orações, nos nossos momentos. Hoje cedo eu me lembrei do meu protetor. Eu já até me disseram o nome dele.
Eu disse, meu amigo, me segura as pontas aí, porque... E eu senti, nesse momento, em que eu faço normalmente esse caminho de interiorização, me pergunto, o que é que eu posso ser útil? Eu senti uma emoção que eu compartilho com vocês, de um espírito que eu não sei quem é, mas é um espírito afetivamente muito ligado. E se manifesta às vezes em mim, como hoje de manhã, bem cedinho, uma saudade. E essa saudade identifica ainda a minha pequenez, mas é um espírito amoroso e que todos nós temos, que todos nós comungamos. Às vezes, companheiros de outras existências, como eu acho que esse espírito, eu não sei o nome, só sei da sua emoção, do seu carinho. É um espírito feminino. Pode ser, não precisa ser. O espírito não tem sexo, não é isso? Então, minha gente, o que eu estava dizendo? Então, minha gente, nós estamos num momento precioso. Sabem? E volto a dizer, eu não quero vir para cá. Eu tenho suficiente trabalho. O Brasil é muito carente, mas muito carente de tudo isso. Mas é um país que foi amalgamado em 3 etnias, vocês sabem disso. Um país que foi colonizado pelo povo europeu mais dócil, os portugueses, que são avós, bisavós de muitos de nós. Os meus antecedentes foram o papai espanhol, a mamãe filha de italiano, casado com uma espanhola. Vovô Antônio Morsoleto, já viram? De Orense. Não é de Orense, é da Itália. Já lembro da cidade dele que eu fui visitar. E o papai, esse sim, de Orense, Espanha. Eu também fui visitar. Conheci os túmulos dos familiares Prieto Pérez. Tenho a minha cidadania espanhola, mas isso não importa. Importa, mesmo regredindo a episódio de uma vida na França, no período pré-revolucionário, em que me via como jovem, tratando com outros sonhadores no Bafon, nos bafons, cemitérios, catacumbas, na França, sonhando com a libertação do jugo dos Luíses, da dinastia dos Luíses, e tendo sido identificado pelos guardas do reinado de Luís XVI, aliás, 15, nós fomos literalmente atingidos. E eu me vi agora
distante do meu corpo físico, de um jovem idealista. E quando nesse instante eu estava, a minha mãe ali debruçada, tristonha, não em desespero, mas de cabelos longos, eu percebia. E o meu pai, inconformado, dizia: por que ele fez isso? E nesse instante, nessa experiência de um estado alterado de consciência, né? Vocês sabem que são esses estados de regressão de memória, eu me via e comecei a cantar Marceleste, uma emoção profunda, com esse amor por esta pátria, que guardo muito. Alors, enfants de la patrie, le jour de garde est arrivé. E eu percebia, tremulando, a bandeira tricolor, do branco, do azul e do vermelho, e eu me emocionava naquele estado. Então, meus amigos, essa experiência me gravou muito, porque comecei a querer identificar onde é que estava esse jovem. Hoje, aqui comigo. E a tradução me veio exatamente naquilo que nos dedicamos, porque o missionário, professor Ribeiro, foi escolhido por Jesus. E na sua impossibilidade possível, o planejamento já existia, estava reservado Leon Denis para desempenhar, mas Kardec o desempenha com primazia. A doutrina dos espíritos, que não é a doutrina do professor Ribeiro, ela é estruturada em princípios que integrarão quaisquer filosofias e religiões dos dias vindouros, porque ela se fundamenta nos fatos. Break. Já. Ótimo. Vou terminar. Já passou uma hora. Kardec nos diz: o Espiritismo jamais será superado. Porque ele acompanha para e passo o desenvolvimento da ciência. E aonde ela indicar que ele, o Espiritismo, esteja equivocado ou em desacordo, ele abraçará a ciência. Então, meus amigos, quem veio complementar, para terminar, o que não foi dito na época de Kardec foi trazido por dois espíritos, cujos livros são simplesmente uma complementação da doutrina dos espíritos. Eu me refiro ao médico assim conhecido André Luiz, as suas obras, principalmente Evolução em Dois Mundos e Mecanismos da Mediunidade, merecedora do nosso estudo, trazem antecipações importantes que a ciência, a neurociência e a ciência quântica vem agora comprovar. Então, quando falamos a linguagem da ciência quântica, encontramos paralelos e coincidências. Já sei.
Vou terminar. Mas não poderia deixar de citar a importância do estudo das obras de André Luiz e de Emmanuel. E então, um poeta inglês, agora eu vou terminar. Um poeta inglês enunciou, Hermínio Miranda me proporcionou esse conhecimento, enunciou que por um poder imortal, estamos todos conectados nesse universo de Deus. E tão conectados estamos que não podemos tocar uma flor, a beleza de uma flor, sem incomodar uma estrela. Essa é a nossa dimensão, a dimensão cósmica. Eu vou me referir ainda a alguns dos princípios da ciência quântica, mas que se resumem exatamente no desenvolvimento deste homem de potenciais divinos quando pratica esses exercícios de interiorização. Break. Sim, break. Nem saímos da primeira parte. Por eso, Mas un break y después vuelve a terminar. exatamente, assim está programado. Entonces vamos. Sim? Vamos para el break.